quarto ano, nós iremos a mais uma aula de Geografia com tia Elaine, que vai falar sobre orientação no município. Mas só que essa orientação no município, ela não se dá só dentro de um município. Ela se dá quando você viaja para algum outro estado, ou até mesmo seu estado, mas em outro município, ou para outro país. E nós temos alguns recursos que utilizamos e que foi citado até mesmo em história sobre as grandes navegações, quais foram os instrumentos que eles utilizaram, né? E como que eles se orientavam. Então vamos lá, convido vocês a assistirem esse vídeo com bastante atenção. É bem ilustrativo e facilita a nossa aprendizagem. Preste atenção que depois continuarei, ok? Direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Então vamos lá. Agora que nós assistimos esse vídeo bem animado, ilustrativo, eu convido você a analisar toda a parte que nós vimos em etapas e em slide, acompanhada com a tia Elaine, ok? Esse slide estará disponível na plataforma para vocês. Vocês podem baixar e ter a hora que você quiser, ok? Então vamos lá. Para falarmos de orientação, nós teremos que falar de algumas coisas. Nós teremos que falar de pontos cardeais, de instrumentos, assim como nós vimos no videozinho, tá? Então vamos lá. Os pontos cardeais são os 4 rumos principais para indicar a direção, relacionados com a posição do Sol.
do Sol. Nós temos o norte, o leste, o sul e o oeste. São chamados de pontos cardeais. Eles são os principais em relação à direção, tá? Ele serve para orientação geográfica. Então, vamos lá. Norte, sul, leste, oeste. Antes de analisarmos esta imagem, eu convido você a vir aqui. Através do Sol, é possível indicar os pontos cardeais. Para isso, estique o braço direito para a direção em que o Sol nasce, que é nascente. Pronto, você já identificou o leste. Em seguida, o seu braço esquerdo para outra direção. Pronto, você já indicou o oeste. À sua frente está o norte e atrás de você está o sul. Vamos lá. Então, você esticou o braço direito para leste na posição do Sol. Você identificou onde o Sol nasce, você esticou o braço leste. À sua esquerda, oeste. À sua frente, o norte e atrás de você, o sul. Ok? Tia, mas se tiver o Sol se pondo, então você já sabe que se o Sol está se pondo, você estica o seu braço esquerdo para este lado. Então você já sabe que é o oeste. O outro, leste. Ele nasceu no leste. Então essa direção não serve só quando está nascer do Sol. Também quando o Sol estiver se pondo. E só você botar o braço esquerdo para a direção que ele está se pondo. E aí você já tem o oeste. Sendo assim, o braço direito, leste. Atrás de você, o sul e na frente, o norte. Então, vamos lá. Os pontos cardeais, também conhecidos como pontos de referência, são de extrema importância para a localização e orientação geográfica. Os 4 pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. E para que utilizamos, né, os pontos cardeais? Foram usados os pontos cardeais nas grandes navegações no período colonial, tá? É utilizado também em trilhas, em competições e entre outras atividades. Os pontos cardeais, no entanto, é importante ressaltar que durante o ano, isso é muito importante, durante o ano, o Sol nasce em pontos distintos. Por quê? Por que eu fiz questão de passar o videozinho? Por causa do movimento de translação, né? Que é o movimento da Terra. Então, o Sol nasce em pontos distintos. Sendo assim, não podemos afirmar que o Sol nasce sempre no ponto cardeal leste. Portanto, essa metodologia, a gente utiliza essa forma do braço para indicar a relação do lugar naquele momento e o lugar que você está, ok? Nós temos também, além dos pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais e subcolaterais. Para que eles servem? Eles servem para fazer um estudo de lugares mais específicos, porque você vai notar aqui que eles são mais específicos. Eles são colaterais, porque fica entre um e o outro aqui, entre o oeste e o norte, entre o norte e o leste, entre o leste e o sul, e entre o sul e o oeste. Então, é colateral porque ele fica entre, né? E subcolaterais, porque ele fica entre um e o outro aqui também, dentro dos colaterais. Por isso é sub, ok? Então, vamos lá. Além dos pontos cardeais, existem os pontos colaterais, que é o nordeste, sudeste, noroeste
e sudoeste. E os subcolaterais: norte, nordeste, norte, noroeste, leste, nordeste, leste, sudeste e sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste e oeste, noroeste. Vamos lá, parece complicado, mas não é. Quando a gente tem aqui a Rosa dos Ventos, a gente vai descobrir. Eles têm siglas, né? NNE, Norte, Nordeste. NNO, Norte, Noroeste. NNE, Leste, Nordeste. ESE, Leste, Sudeste. SSE, Sul, Sudeste. SSO, Sul, Sudoeste. OSO, Oeste, Sudoeste. ONO, Oeste, Noroeste. Então, nós temos aqui os subcolaterais, ok? Norte, leste, é a junção de norte com leste, o nome saiu Nordeste, ok? É a junção ó, de norte com leste, saiu o nome Nordeste, ok? Leste e sul saiu Sudeste. Ok? Oeste e sul, sudoeste. É a junção de sul com oeste, sai sudoeste. Oeste com norte, noroeste, que é a junção de norte com oeste. Ok? Vamos lá. Agora, eu botei o seguinte. Com o auxílio dos pontos cardeais, é possível localizar, seja na área rural ou na área urbana. Vamos ver aqui, eu coloquei, como eu dei aula de segundo distrito, eu botei o distrito de Tamoios. Então, nós temos aqui a praia, e eu coloquei no centro a Rosa dos Ventos. Como que você se localizaria neste lugar sem nunca ter ido lá, né? Você vai visualizando o mapa, você já sabe que você chegando à cidade, se localizando, colocando o braço para o lado do leste, o oeste ficaria a praia. Então, se você fosse para Tamoios e não soubesse, né? Você iria para a cidade, se localizaria como? Pela posição do sol. Pegaria seu braço direito para o leste, o oeste ficaria a praia, né? Vamos lá? Para Cabo Frio. Você quer ir para Gamboa. Você iria para oeste de acordo com a posição, ok? De acordo com o mapa, você se localiza. A influência das leis no município. Nós temos uma lei chamada Lei Orgânica do Município. É a lei maior do município. É através dela que os municípios se organizam. E ela está para o município como a Constituição Federal está para a União. Quando eu falo que a Constituição Federal está para a União, tudo que eu falo de federal, eu digo em âmbito nacional e âmbito de país. Eu estou falando de Brasil. Então, lembra da nossa última aula, que existe o poder legislativo que criam as leis, né? Dentro do município, dentro de um estado e dentro de um país. Então, eu quero dizer que a importância de uma lei municipal é a mesma que uma federal tem em todo um país.
Você está dentro do município, você tem que seguir a lei orgânica do município, ok? É necessário que seja aprovada essa lei. Essa lei orgânica do município, ela é posta dentro da Câmara dos Vereadores, ela é votada pelos vereadores e depois promulgada. O que significa promulgada? Ela significa que ela sai no Diário Oficial e ela passa a valer depois de um determinado tempo, ok? A ocupação do espaço urbano, por exemplo, é regulada por leis. Por meio delas, define-se as áreas que podem ser ocupadas. As leis do município, ela organiza toda a parte de autorização comercial, do que pode ser estabelecido no comércio, se o comércio ele pode ser aberto tal hora, se pode instalar indústrias em alguns lugares. Existem regras. Essas regras elas são adotadas de acordo com o seu município, de acordo com a parte geográfica, né? E ambiental também. Por exemplo, a restinga, nós temos a restinga, ela não pode ser mexida. Por que ela não pode ser mexida? Porque existe uma lei orgânica do município que aquela área não pode ser mexida. Não pode se estabelecer comércio naquela região. Quem criou esta lei, estabeleceu estas regras, foram os vereadores, através da Câmara dos Vereadores, né? E através das leis que foram criadas por eles. Essas leis visam evitar ocupações inadequadas, construções e moradias em áreas de riscos e de mananciais. Além disso, tem como objetivo impedir que uma forma de ocupação prejudique as outras. É o caso, por exemplo, de uma indústria, que podem poluir áreas próximas e residências. Vamos lá, exemplificando. Será que podem realizar uma construção enorme próximo da praia e jogar esgoto para dentro da praia? Será que isso pode? Será que a lei do município autoriza isso? Será que uma indústria dentro do centro de Cabo Frio, será que pode? Não pode. É estabelecido que não pode. E toda construção e todo comércio, ela tem que ter autorização do município. Você não vai lá e constrói nada. Você vai lá e constrói de acordo com a autorização do município, que vai seguir sempre a lei orgânica do município. E nós temos uma coisa chamada impostos. Os impostos é o dinheiro arrecadado da população, né? Esse dinheiro, ele é direcionado para, ou pelo menos deve ser direcionado para a melhoria e os serviços oferecidos para os cidadãos daquele lugar. Por exemplo, o médico atendendo na UPA. Esse médico é pago pelo prefeito. Quem paga esse médico é o prefeito. É oferecido esse serviço ao cidadão do município de Cabo Frio. Com que dinheiro? Com dinheiro dos impostos pagos pelos moradores da cidade. Por isso, as prefeituras e os governos dos estados e do país cobram impostos. Então, peraí. Tanto é cobrado imposto do município, como também é cobrado do estado, ok? O pagamento de impostos é feito por pessoas e também por empresas.
Isto é muito importante. Não só a pessoa paga os seus impostos, como as empresas também pagam os seus impostos. Essas cobranças, elas são realizadas de várias formas. São descontados impostos dos salários dos trabalhadores e dos ganhos da empresa. A empresa, quando ela vende, ela também paga impostos, e o cidadão, a pessoa que trabalha, o trabalhador, também paga impostos. Uma parte do valor pago pelo consumidor também, quando você vai ao mercado, você pode observar que lá embaixo da notinha vai sair o valor que você pagou pela sua compra. Todo produto, ele tem uma porcentagem que vai sair, um pedacinho desse dinheiro que vai sair para os governantes, para a administração do Estado, vai sair para o Estado ou federal, ok? Os comerciantes e as indústrias também pagam impostos sobre as mercadorias que compram, vendem ou fabricam. Olha só, beijinhos da tia Elaine, tô com saudade de vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, lá no Instagram, manda um áudio para mim, ok? Beijinhos, foi mais uma aula de geografia.